Gente, mas não bastasse a pandemia, não é? Preocupando todos nós. Acho que não tem uma mulher que não tenha colocado os joelhos no chão já e rezado muito, pedido muito a Deus para que proteja os seus. Tanta gente caindo ao nosso lado, é uma situação bastante triste e que tem levado à depressão muita gente. Mas se não bastasse isso, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. Um assassinato a cada 1h30. E com a pandemia, então, essa situação só piorou. Quando os casais ficaram mais juntos, mais perto, só piorou. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que em São Paulo os casos de feminicídio cresceram mais de 40% em março e abril do ano passado, comparado a 2019. Então, imagine o que vem por aí em 2021, porque a preocupação continua e as mortes também. Eu estou recebendo aqui duas mulheres poderosas, que vão muito, eu tenho certeza, ajudar você que está em casa e que vive com uma pessoa agressiva. Eu estou recebendo a especialista em segurança, a delegada doutora Raquel Kobashi, segurança da mulher também, Raquel Kobashi Galinatti, que é ainda presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia aqui do estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora Raquel. É uma honra, Claudete. Além de tudo, muito bonita. Muito Obrigada pela presença Obrigada. aqui em nosso programa. E recebo também a juíza e presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a doutora Renata Gil, para conversar com a gente. Obrigada, doutora. Muito Prazer obrigada, estar viu? aqui. É muito Obrigada. difícil manter um cargo tão importante como esse? É difícil. Grande responsabilidade. E comandando muitos homens, não é? Sim, somos muitos. Somos 14 mil magistrados e é a primeira vez em 70 anos de história que uma mulher preside a maior associação de juízes do mundo, que é a Olha, MB. Poxa, parabéns, doutora. E desde quando você está à frente do cargo? Desde dezembro de 2019, tem um ano e pouquinho. E você também, doutora Raquel, tem um cargo muito, muito importante, comandando também vários homens. Isso preocupa? Isso é perigoso? Eu costumo falar que eu não comando nada, eu Tá. represento os ancestrais da classe. É. Eu fui eleita realmente também, a primeira mulher a ser eleita presidente do Sindicato dos Delegados. E é difícil... Mas tem que ouvir a presidente, não tem não? Oi? A presidente tem que se posicionar e tem que É ouvir, né? difícil porque é triste que até hoje, em 2021, a gente tenha que se colocar de forma firme para ser respeitada. Isso é muito impressionante. triste. Em todas as profissões, né? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre como identificar até os sinais de um relacionamento abusivo também. Eu ainda tenho aqui para participar de uma segunda etapa dessa entrevista a psicóloga Stephanie Nebó. Bom, vou começar com vocês. A violência só faz aumentar. Eu apresento programas femininos há muitos anos. Aliás, tive a honra de falar sobre a primeira delegacia, doutora Rosemary Corrêa, primeira delegacia, né, da mulher, quando surgia ali. E a situação só piora. O que está acontecendo, meu Deus? E o mais triste é que agora na pandemia, automaticamente estamos isolados socialmente. É uma das estratégias, né, doutora Renata, do agressor. Isolar aquela vítima socialmente, do seu ambiente, círculo de amizades, seu círculo familiar, para que ele possa ter mais domínio daquela vítima. Com certeza. E aquela vítima fica muito mais vulnerável do que ela já é quando está vivendo um relacionamento criminoso e abusivo. E normalmente eles agem assim, doutora Renata, eles vão afastando aquela mulher da mãe, do primo, do irmão. Exatamente, é esse sentimento de dominação que prevalece nessas relações familiares e domésticas. E durante a pandemia isso se tornou mais patente. Você mencionou nos casos de feminicídio, só para a gente ter uma ideia, a cada 2 minutos uma mulher é agredida nesse país. A violência contra a mulher ela é um fenômeno da sociedade, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Mas no Brasil os números são muito alarmantes. Então a gente precisa realmente agir. A gente não adianta mais discurso, não adianta lei. Nada. E não adianta ficar chovendo no molhado. O que a sociedade, junto a vocês, não é? Estão fazendo, o que vocês estão fazendo para mudar? As leis são boas, mas não dá para se cumprir. Então, que mudanças são essas? Porque o que a gente vê também, em quase todas as notícias tinha uma medida, né?
que protegia, protetiva, mas não adiantou nada. Foi lá e matou do mesmo jeito. O que pode ser feito, doutora? Em verdade, as medidas protetivas, nós percebemos que nos casos de feminicídio, 78% dos casos, as mulheres não tinham medidas protetivas. Ou Ela seja, ainda ajuda. elas não buscaram a justiça. No feminicídio isso é muito comum, por isso o trabalho de conscientização e as campanhas são importantes. Então tem que procurar a delegacia, tem que fazer essa medida. Tem, Claudete. E a AMB lançou em junho do ano passado a campanha Sinal Vermelho, que é aquela campanha em que a mulher com um X vermelho na mão, ela procura uma rede de farmácias ou agora um estabelecimento comercial, conforme já é lei, né, em alguns lugares do país, e ela silenciosamente pede o seu socorro e é imediatamente encaminhada às autoridades policiais e ao acolhimento. Isso tem acontecido, doutora Tem Renata? acontecido muito, muitas vidas salvas, o que tem assim nos reconfortado. Porque às vezes não dá nem para pedir socorro, quer dizer, às vezes não, quase sempre, né, doutora? Sim. E as mulheres ainda têm vergonha, é o que você falou no início. Elas ainda se sentem constrangidas de buscar ajuda. E esse sinal silencioso, ele incentivou as denúncias, e não só as denúncias pelo X vermelho. Nós notamos que após a campanha ter sido lançada, as mulheres se encorajaram mais a procurar as autoridades policiais. E é importante que se diga, a doutora delegada está aqui, que não só as delegacias de mulheres recebem denúncias. Todas as delegacias distritais têm obrigação de receber essas denúncias, devem acolher. Então a gente tem trabalhado muito com os batalhões de polícia militar e também com os secretários de segurança de todos os estados, para que os seus policiais sejam treinados para receber essas denúncias. Porque a Delegacia da Mulher, ela foi, na verdade, criada exatamente por isso, porque havia muito constrangimento quando a mulher procurava uma delegacia, né, comum, para denunciar um agressor. A violência pode estar presente em qualquer lugar. Vizinho deve denunciar. Você disse que tem que meter a colher mesmo, né? Tem que meter a colher. Tem que meter a colher. O que você deixa de orientação para as mulheres que vivem com um homem violento e não pensa que é o seu? Eu acabei de falar de uma primeira-dama que morava no Jardins e que acontecia isso. Sabe? Não é pensar que é só em favela, em comunidade, pobre, não é nada disso, não. Tem muita gente rica que sofre com homem violento. O que fazer, doutora? Eu deixo a mensagem de que todo ato de desrespeito, todo ato que amedronte a mulher, que deixa a mulher angustiada, já é um indício muito forte, praticamente, de que você está em um relacionamento abusivo / criminoso e que essa agressão irá evoluir. Porque nenhum relacionamento abusivo se inicia com o homem matando a mulher ou desferindo um soco na cara da mulher. Obviamente, aquele homem tenta conquistá-la. Quando já conquistou, ele começa com as violências que são gradativas, evolui essa violência. Então, é essa a especialidade desse crime de violência contra a mulher, porque o agressor é aquele que a mulher ama, o agressor é aquele que a mulher confia. Então, é um crime muito diferente. E que ela permite certas coisas, como você citou aí o caso do BBB. A sua orientação para as mulheres, doutora? A minha orientação é que elas denunciem, que elas usem os canais que já existem, as então, campanhas. Então, por favor, fale sobre eles. Os aplicativos, a campanha Sinal Vermelho, que é muito simples, você pode estar na sua casa e simplesmente fotografar a sua mão e você enviar isso para uma delegacia ou para uma farmácia, um estabelecimento que eles já estão treinados para receber essa denúncia. A gente tem trabalhado muito, Claudete, na caracterização dessas etapas da violência que chegam à violência física grave e que podem chegar ao feminicídio, que é a morte de mulher pela sua condição de mulher. Então, hoje, os projetos legislativos estão punindo a violência psicológica, que eu sei que você vai abordar aqui, quais são os casos de violência psicológica. A gente está punindo o stalking, que é aquela perseguição que antecede a prática da violência grave. Então, essas etapas hoje já são... Que é o caso da doutora. Que é o caso da doutora. A gente tem já chegado a criminalizar essas condutas para que as medidas protetivas sejam aplicadas e essa mulher seja protegida efetivamente antes dessa violência grave e da morte. A gente está tentando evitar isso. Então, o nosso poder legislativo tem se desincumbido do seu papel. A gente, nesse mês, deve ter votações importantíssimas e a mais importante delas que eu vislumbro agora é exatamente a caracterização como crime da violência psicológica, porque ela vai permitir a medida protetiva e vai impedir que essa mulher seja morta. Porque, como a doutora falou, só evolui.
Só Eu queria agradecer muito, pena não ter um programa maior para a gente poder discutir mais vezes, mas o programa está absolutamente aberto, às duas. Muito obrigada pela presença, viu, doutora Raquel? Parabéns pelo seu trabalho e boa sorte no caso, Eu que né? agradeço, Claudete, foi uma imensa honra participar, doutora Renata. E é sempre importante falarmos de um assunto que sempre é falado, mas, infelizmente, os crimes estão aí mostrando que as mulheres estão sendo estatísticas de feminicídio e de violência contra a mulher. E você que está assistindo o programa, espero que tenha ouvido direito. Eu ainda vou conversar com uma psicóloga sobre o mesmo assunto, para você reconhecer as características, porque o perigo não mora fora de casa, muitas vezes ele mora ao seu lado, dorme com você, né? Então, é triste isso. E a mulher está sempre achando que ela pode mudar o homem, né? Até porque É não dá, impressionante. muitas vezes a mulher não tem tempo de denunciar. Muitas Exatamente. vezes. Então, quando o primeiro sinal, saia desse Já relacionamento saia abusivo. desse relacionamento. E hoje tem muitos programas de ajuda para sair, porque muitas também não ficam por ameaça, Ficam. né? Ah, se você fizer qualquer coisa, aí eu mato, aí eu mato, não sei o quê. Olha, você tem que procurar ajuda. Eu queria a sua ajuda agora para botar na cabeça dessa mulher que ela tem que sair desse relacionamento antes que seja morta, porque ele mata, ele vai matar. Exatamente. Primeiro que as mulheres tenham coragem, porque hoje realmente existe uma preparação de toda a rede, de toda a sociedade para receber essas denúncias. E proteger essa mulher E quando proteger, sai. né? Existem várias instituições, Claudete, que oferecem emprego, que oferecem abrigo. Tem instituições que, inclusive, oferecem abrigo sigiloso Sim. às mulheres. Então, podem procurar lá o site da MB, que a gente tem feito esse encaminhamento. As denúncias são encaminhadas para a ouvidoria do Ministério Público Geral, que tem também programas com ONGs e outras entidades da sociedade civil. Mas tão importante como encorajar a mulher a denunciar é você, vizinho, que assiste essas agressões, que ouve essas agressões, tenha coragem de ajudar essas mulheres e a salvar vidas. E lembrem-se que não só as mulheres são atingidas, mas aquela família toda, as crianças e todas as pessoas que vivem dentro daquela residência. Bom, eu conversei com a doutora juíza Renata Gil, que é também presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. E conversei aqui no programa com a doutora Raquel Kobashi Galinatti, você usa mais o Galinatti, né, doutora Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Policiais, né, dos delegados de polícia do estado de São Paulo. E eu adorei, agora falando de coisa de mulher, né? Porque esse programa, afinal de contas, é feminino. Adorei a mistura do vermelho com o rosa. Estamos absolutamente combinando, né, delegada? Eu falei azul a mesma e coisa. vermelho Eu amo aqui. essa combinação. E azul e vermelho. E azul e vermelho aqui. Estamos em sintonia com você. E aqui falando para ajudar você. Eu quero agradecer a presença. Você mora no Rio, doutora? Eu moro no Rio. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, doutora. O programa está à disposição das duas, mesmo que seja via Skype.